Olá, eu sou o professor Fernando Pitti e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse vídeo é um pouquinho diferente, porque eu vou estar respondendo a uma dúvida de um dos nossos inscritos, o Elberson, que mandou um WhatsApp perguntando o seguinte: queria que você explicasse um pouquinho, e o que se refere a isso. Ele tem, então, um plano cartesiano, e depois vocês vão ver aqui que eu vou fazer, mostrar como vai resolver essa questão. Ele precisa apontar, né, indicar as coordenadas no plano cartesiano. Então, ele mandou essa dúvida, mas antes da gente começar a resolver e responder especificamente, vamos só fazer uma rápida revisão e lembrança do que é um plano cartesiano. No plano cartesiano, geralmente, aí no ensino fundamental e no ensino médio, se trabalha com dois eixos, o eixo X e o eixo Y. E o eixo X é aquele que a gente conhece como sendo a abscissa, né? O eixo da abscissa está aqui, ó, que é o eixo X. E o eixo Y, o eixo das ordenadas. E cada um desses eixos aqui, eles vão fazer cruzamento num ponto chamado, que é o ponto da origem, né? A origem onde que eles têm aqui uma relação de 90 graus, né? Então são perpendiculares um em relação ao outro. E esse ponto exatamente aqui no centro é 0 para x e 0 para y. E lá mais ou menos no quinto, sexto ano, começa-se a aprender a divisão aí nos chamados quadrantes. Então nós temos no primeiro quadrante, aqui o eixo x à direita, nós temos todos os valores que são positivos para x e o eixo y, para cima aqui, os valores positivos. Então o primeiro quadrante é um quadrante positivo em que tanto o nosso x quanto o nosso y, eles assumem valores positivos. Bom, aqui eu já começo a responder, então, um pouquinho da sua dúvida, que é o seguinte: como a gente vai apontar as coordenadas, como a gente vai indicar aquelas coordenadas aqui no plano cartesiano? Então, tanto para x quanto para y, nós temos valores, nesse caso aqui positivos, e sempre o primeiro valor da coordenada indica a posição em x. E o segundo valor da coordenada indica o valor em y. Se ambas são positivas, elas estão no primeiro quadrante. Aqui, no segundo quadrante, nós temos negativo para o x, mas, da mesma forma, positivo para o y. Então, a gente vai ter um x, y, sempre nessa sequência. Ah, Fernando, pode ser yx? Não, não pode. Sempre, no plano cartesiano, você vai estar fazendo a indicação das coordenadas, tendo x, y. X primeiro, y depois. Lá na faculdade, dependendo do ensino médio, talvez você veja x, y, z. 3 eixos, mas isso é lá na frente. Só por enquanto é x e y. X é o primeiro número e o y é a segunda coordenada, né? Então aqui nós teríamos menos e mais. Já que no terceiro quadrante, tanto o x quanto o y são negativos. Vou tentar aumentar aqui a tela, vocês vão poder observar. E olha só, no plano cartesiano, menos para o x, isso aqui é o nosso eixo x. Ó. Esse é o nosso eixo x. E aqui é o nosso eixo y. Então, menos para o x e também menos para o y. Então, nós vamos ter menos e menos. Já aqui no quarto quadrante, observe que aqui a gente já muda, né? O y continua negativo, mas o x já passa a ser positivo. Então, a gente vai ter mais e para y, menos. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é disso, né? Que um plano cartesiano é dividido em quadrantes, que esses quadrantes são divididos, né? Eles são resultantes aí do cruzamento da abscissa, que é x, do eixo x, e da ordenada, do eixo da ordenada, que é o eixo y. Primeiro quadrante, x positivo, y positivo. Segundo quadrante, no sentido anti-horário,
sempre no sentido anti-horário. Segundo quadrante, x negativo e y positivo. Terceiro quadrante, x negativo e y negativo. E no quarto quadrante, x positivo e y negativo. Assim, para quem está tendo contato pelas primeiras vezes com o plano cartesiano, pode ficar um pouquinho em dúvida. Mas é um pouquinho de prática, logo se familiariza e não tem erro. É só lembrar, positivo para a direita e para cima, negativo para a esquerda e para baixo. X é a primeira coordenada, y é a segunda. Então, melhor, na coordenada, né, do plano, na coordenada, o primeiro número é x e o segundo é y. Relembrado esse conceito, vamos aqui para a resolução, então, da dúvida, né, do Eberson, que fala o seguinte. Marque no plano cartesiano os pontos a seguir. E os pontos estão aqui. A primeira coordenada que é para ser marcada é a coordenada 1, 3. Essa aqui, ó, ponto A. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos identificar no E, olha, lembrando aqui, ó, sempre x e y. Sempre x e y. Então, se o x é positivo, significa que nós vamos daqui, ó, eixo x, o eixo da abscissa, positivo. Então, está para a direita. Encontramos o ponto aqui, o 1. E o y é 3. Encontramos o 3. Aonde eles se encontram? Nós vamos pegar e ver aonde eles estão se encontrando. Estou sem a régua aqui, mas a gente consegue fazer aqui mesmo assim. Ó. Esse é o ponto. Ó. Nós temos 1 e 3, exatamente aonde eles estão se encontrando. Então, esse daqui, ó, é o ponto que x vale 1 e y vale 3, ou, nesse caso aqui, o ponto A. Segundo aqui, vamos para B. A B é menos 2 e 1. Não sei se no vídeo está ficando legal pela gravação, mas se não, deixa eu escrever novamente aqui. Ó. É menos 2 e 1. Menos 2 é x, então significa que o x é negativo. Então nós vamos vir para cá, ó, menos 2. E o y é 1. Vamos dar um zoom nessa etapa aqui. Menos 2 e 1. O menos 2 está aqui, para o x. Vamos ver. E o y é 1. Aonde eles se encontram? Aqui. Então, esse é o ponto que nós temos como coordenada para x menos 2 e para y 1. Esse é o ponto no qual nós indicaremos a coordenada, ou melhor, o ponto B, a coordenada B, em que x é igual a menos 2 e y é 1. Para ficar muito mais fácil, a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu pegar aqui se eu consigo. Não tenho a régua aqui pronta. Vou dar um pause no vídeo e vou voltar com a régua, só um instante. Prontinho. Retornando já com a régua, vou mostrar agora como que a gente faz o próximo ponto. O próximo ponto C. No próximo ponto C, x é 0 e o y é menos 4. Bom, isso aqui eu não vou usar régua ainda. Mas vem para cá. X está aqui, ó, é 0. Então ele pode ser o y positivo, o y negativo. Aonde o y é quanto? É menos 4. Esse ponto aqui, então, é 0 para x e menos 4 para y. Então esse ponto está aqui exatamente sobre o eixo y. X 0, y menos 4. Está aqui o ponto. Onde a gente vai estar marcando, então, no eixo da ordenada, para baixo, né? Para baixo do 0, que é negativo. Então, 0 e 4. Vamos ao próximo ponto. O próximo ponto que nós temos aqui é menos 3 e 0. Menos 3 para x e 0 para y. Então, aqui. Menos 3 e 0. Vamos fazer exatamente como nós fizemos anteriormente, só que agora a gente vai menos 3 para o x. Então, a primeira coisa que a gente faz é
vamos dizer assim, correr sobre o eixo X, né, para ver aonde ele vai, o nosso ponto vai parar. Está aqui, menos 3. E y0, sobe ou desce? Não, o zero está aqui. Ó. Então, esse é o ponto em que nós temos é o ponto D, que é menos 3 para x e 0 para y. Eu esqueci de marcar o outro ponto aqui, que é o ponto C. Vamos para o ponto E agora. Menos 2 e 3. Então, ponto E, menos 2 e menos 3. Pronto, agora vou usar a régua. Então, como que a gente pode fazer? Ó? Ah, mas Fernando, o plano cartesiano que eu uso, ele não tem esse quadriculado. Então, você vai fazer ele com a régua, né? E vamos em... Primeira coisa, ó, x, menos 2. Então, vou pegar minha régua aqui e vou colocar no menos 2. Nessa posição aqui. Por que nessa posição? Porque o x é menos 2, então ele tem que estar na esquerda. Pega um lápis bem fininho, vou pegar aqui um amarelo, mais fino que eu tenho, e vou passar um traço aqui. Opa. E se deu certo, deu. Bem fraquinho, você vai ver depois como é que ficou. E agora, para o y, menos 3. Vamos ajustar a régua aqui. Tem que girar para 0 graus. Na prática vai ser muito mais rápido você fazer isso, né? E vou trazer ela aqui, vou colocar ela aonde? No menos 3. Já que a coordenada que a gente está vendo agora é menos 3, aqui, ó, menos 3, e o que a gente fez antes para o x era o menos 2. Vamos voltar para cá, onde está minha régua. Opa, agora te perdi a régua aqui. Não tem problema. Vou voltar ela aqui ó, no menos 3. Ó. E vou, novamente, usando um lápis traço bem fraco, vou cruzar aqui. Aonde esses pontos se encontraram? Aqui. Exatamente aqui. Então, no menos aqui onde eles se encontraram, é o quê? Menos 2 para x, que está lá em cima, e menos 3 para o y, que está aqui. Que é o ponto, nesse caso aqui é o ponto E, que a gente está vendo. Se eu não me engano, é o E, né? Isso, ponto E. Ponto E está aqui. E assim a gente vai fazer com os outros pontos também. O ponto F é 2 aqui para o x e menos 1 para o y, então já vou fazer direto. Esse é o ponto aqui, ó, é onde as retas se encontram, se cruzam, né? Se eu fosse usar a régua. O ponto G, 3 para o x e menos 4 para o y. Então está aqui, nesse ponto aqui, que é o ponto G. E o ponto H é a origem. 0 e 0, está aqui, ó, exatamente na origem. Então é dessa maneira que nós fazemos a indicação das coordenadas num plano cartesiano. Basta a gente indicar o x e o y, localizar eles aonde eles se encontram, e ali vai ser o ponto. Aonde a gente usa isso na prática? O GPS, por exemplo, é isso. O GPS utiliza essa mesma lógica para nos indicar em qual posição nós estamos em relação a Greenwich e ao Equador, né? Então, tanto a longitude quanto a latitude. Gostou do vídeo? Gostou da explicação? Então, já sabe, né? Se não for inscrito, se inscreva no canal agora mesmo. Acione o sininho, deixe seu like, deixe um comentário e também compartilhe esse vídeo com seus colegas. Isso é muito fácil. Tem link aqui na descrição. Basta clicar sobre o link que vai abrir no seu WhatsApp o link do nosso vídeo. Aí você compartilha com todo mundo. Eu, Eberson, espero que tenha te ajudado. Se tiver mais dúvidas, só entrar em contato aí que a gente vai preparando materiais aí para compartilhar com vocês todos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.